Sou Fábio Renan, tenho 28 anos, sou gaúcho natural de Porto Alegre. Atualmente moro no interior do Amazonas, sou adventista do sétimo dia, batizado há quase 2 anos e estou em constante transformação. Desde a minha infância sempre tive problemas dentro de casa, né? Com a separação dos meus pais, daí minha mãe conheceu meu padrasto e continuou os mesmos problemas que ela havia tido com meu pai, né? Questão de alcoolismo, violência física, verbal. Por volta de mais uns 16 anos, eu não aguentava mais isso e não conseguia mais ficar dentro de casa. Comecei a sair, ir para balada, festas, conheci alguns tipos de drogas, alguns amigos me apresentaram, mas foi uma válvula de escape que eu achei por estar vivendo tudo aquilo dentro de casa. Com 18 anos mais ou menos eu resolvi sair de casa e morar com a minha avó em Santa Catarina. Fiquei mais ou menos uns 4 meses e por saudade da minha mãe e por não saber o que estava acontecendo dentro de casa, por medo realmente de acontecer alguma coisa com ela, eu voltei para casa. E quando eu voltei de ir para casa da minha mãe, tinha alguns amigos meus que estavam já nesse mundo das drogas. E eles usando, eu tive a curiosidade, usei, gostei e foi o meu maior refúgio. Chegou a um certo ponto que eu estava realmente perdido, completamente perdido. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, porque eu não conseguia mudar dentro da minha casa, eu não conseguia me libertar disso, não tinha ninguém para me ajudar, porque eu não poderia falar para minha mãe para não decepcionar ela. Só que eu me perguntava, até quando? Eu fumava um cigarro olhando para ele dizendo, até quando tu vai ficar com isso na mão? Eu conheci uma amiga, ela começou a me levar... Ela estava fora da igreja, a gente voltou, ela me apresentou essa denominação, a gente começou a frequentar junto. Eu frequentei 1 ano e meio. Só que eu frequentava, ia no culto, ia lá, adorava a Deus, chorava no culto, me emocionava, me sentia muito bem. Só que depois daquilo, tipo, ligar para meus amigos, e aí vamos à droga. Eu comecei a ver que, tipo, o que eu tô fazendo ali dentro? Eu vou pro culto, falo, oro, que lá me contagiava, me emocionava muito, sentia realmente Jesus porque era sincero naquele momento. Só que não estava sendo suficiente, aquilo não estava sendo suficiente. E eu ia para a igreja, só que era só para mim, baita hipócrita, sabe? Tipo, eu tô aqui dentro, tô aprendendo um pouco, ouvindo só o pastor falar e no meu dia a dia. Nesse processo, no final, quando eu comecei a parar de frequentar essa denominação, eu comecei a me sentir perdido. Porque, tipo, o que eu estava fazendo numa igreja, usando droga, e comecei a ter conflitos em relação a isso. Eu comecei, aos poucos, a parar de a frequentar, só que eu queria algo a mais para mim. Do nada se me deu esse estralo, eu vou abrir uma ONG. O nome da ONG é UNA, que significa Um Novo Amanhã. E é isso que eu queria dar para essas pessoas. Depois de 1 mês, mais ou menos, que eu tinha aberto a ONG, algo me faltava. E eu comecei por mim próprio a ler a Bíblia. E quando eu li Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, que me deu esse estralo, eu tenho que pregar esse evangelho. Mas como eu vou pregar esse evangelho, sendo que eu não sei nada desse evangelho? E tudo isso eu vejo que era Deus me transformando. Eu conheci uma amiga, que ela se inscreveu para ser voluntária da ONG, e ela disse que ela era adventista, só que eu nunca tinha ouvido falar na igreja adventista. E eu acho que o mais achei incrível é que ela já começou a, tipo, me apresentou, explicou como a igreja adventista era, e já, não, eu quero te apresentar pessoas que dão estudo bíblico, e isso eu achei mais fantástico. Eu me batizei na igreja adventista dia 12 de julho de 2015. Tipo, eu tinha me batizado na igreja, na denominação que eu ia antes, e logo depois que eu me batizei, eu fui no aniversário e bebi. Tipo, eu fui mais por pressão dos outros que propriamente por minha vontade. E quando eu batizei na igreja adventista, não. Eu me batizei porque eu tinha certeza que eu estava naquele meu processo de conversão verdadeiro. Porque até então, que 1 mês depois que eu abri a ONG, que foi logo que eu comecei a ir para a igreja adventista, eu decidi largar as drogas. Eu tava já quase 1 ano e meio fazendo trabalho com morador de rua com a UNA. E uns amigos meus tinham ido para o Amazonas fazer missão com o Salva-Vidas Amazônica, as van. E quando eles voltaram, eu fiquei encantado deles falando dessa missão, desses 10 dias que eles viveram lá. Fui atrás e me inscrevi para essa missão. E nessa missão, eu fui chamado para a missão, fui lá, eu conheci uma voluntária do Caléu. E ela me apresentou, me falou do Caléu e me convidou para a missão do Peru, que foi em julho do ano passado. Ser voluntário
é tu deixar do teu eu e dedicar a tua vida para o próximo. Atualmente o servir é o que eu faço da minha vida hoje, que eu dedico hoje 100% da minha vida para a missão, para levar o Evangelho, para levar Cristo para as pessoas. Atualmente eu moro no interior de Amazonas, fazendo alguns projetos com ribeirinhos, não só pregando o Evangelho, mas também tentando ajudar eles de alguma forma, principalmente as crianças, que lá tem muita criança analfabeta, criando projetos para o desenvolvimento delas. Se eu pudesse deixar um conselho hoje para os jovens, é que eles entreguem sua vida para Cristo. Porque como Cristo mesmo diz, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é o único que pode fazer essa transformação constante que eu estou vivendo hoje e que esses jovens podem viver também.